Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 9. Então, duas boas-vindas aos nossos visitantes. Eu sou o pastor Rafael, auxiliar aqui na igreja do reverendo André. E Oséias 9, 1 a 9. Este ano, meus irmãos, nós vamos até o capítulo 9 de Oséias. Então, a gente tem mais um sermão ainda em Oséias, vai ser no quarto domingo de manhã. E aí, depois, só no quarto domingo de janeiro, a gente volta no capítulo 10 de Oséias. Oséias, capítulo 9, 1 a 9. Oséias 9, 1 a 9. Peço que os irmãos acompanhem reverentemente a leitura, assim diz a palavra do Senhor. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir te abandonaste o teu Deus, a marcha paga da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos. Porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o Senhor, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus, laço de passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai amado, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra. Pedimos que agora o Senhor nos conduza, Pai. Que o Senhor nos dê o entendimento correto, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, Senhor Deus. Nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor Deus. Abra o nosso entendimento, ó Pai. Abra os nossos corações, ó Deus. Que essa palavra nos transtorne e nos transforme para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Santifica a Tua igreja, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós começamos de ler é muito interessante. Eu fiquei tentando pensar numa ilustração para a introdução, mas como eu não consegui nenhuma que fosse boa, meu professor no seminário falou, se não for bom é melhor não falar. Mas a ideia aqui é de pessoas que estão completamente alienadas do que acontece de verdade à sua volta. Elas têm uma falsa impressão, então me refiro aqui, obviamente, ao povo no Reino do Norte, no período do profeta Oséias, especificamente quando essas palavras foram ditas. O povo vivia
de uma forma como se tivesse tudo bem. Eles viviam dias de festa, mas o profeta Oséias vem informar-lhes que, na verdade, eram dias de retribuição. Esse é o nosso tema, invertendo, né? Dias de retribuição e não dias de festa. Se os irmãos se lembram do capítulo 8, fica claro que o 9 é uma continuação de muito que foi dito ali. Mas o que é diferente no capítulo 9 é que aqui nós temos o profeta Oséias falando diretamente ao povo. É diferente de quando é Deus falando através de Oséias. Então começa assim: assim diz o Senhor. E aí vem a revelação de Deus através de Oséias para o povo. Aqui, é claro, Oséias ainda fala como um homem que é inspirado por Deus. É a palavra de Deus, está na Escritura Sagrada. Mas são palavras ditas pelo profeta Oséias ao povo. E essas palavras aqui se deram, conforme o texto que nós lemos, e à medida da exposição isso vai ficar mais claro, essas palavras se deram no contexto de uma festa religiosa de Israel. Então Oséias foi para lá, era um dos festivais de Israel, especificamente aqui era a festa da colheita, era o equivalente do Reino do Norte, a festa dos tabernáculos, uma festa ordenada por Deus na lei de Moisés. Claro que no Reino do Norte, infelizmente, ela já tinha sido um pouco degenerada, eles a celebravam um mês após a data estipulada pelo Senhor, mas ainda assim o intuito inicial seria o quê? Celebrar uma festa ordenada por Deus, a festa da colheita. O período aqui, meus irmãos, é entre o ano 733 e 722 a.C. 733 foi quando a Síria fez a sua primeira incursão e dominou partes do reino de Israel, mais ao norte. 722 foi o ano da queda de Samaria, quando Israel foi completamente destruído. É provável, então, que Oséias tenha dito essas palavras mais próximo do fim do Reino do Norte, mais próximo ali do ano 722 a.C. Por que isso é importante? Porque o povo estava numa festa. Eles já tinham ouvido os profetas, Oséias e outros profetas que falaram do seu caminho, do seu desvio e que viria juízo de Deus. Mas eles estavam ali como se nada estivesse acontecendo. Essa festa acontecia ao final do período das colheitas, ao final do verão. Aqui eles já tinham terminado de colher a azeitona, o vinho. Então, era um momento de celebração em regra. Era um tempo de regozijo, de alegria, pelo cuidado de Deus sobre o povo, dando o alimento. E essa festa, assim como todas as demais ordenadas lá na lei de Moisés, então, por exemplo, quais são as outras festas? Festa dos pães asmos, que está ali junto com a festa da Páscoa, a festa da cega, que é a festa dos primeiros frutos, que acontecia antes da colheita, e finalmente a festa da colheita, após a colheita. Então, essa festa aqui, assim como todas as demais ordenadas na lei, também era diretamente atrelada ao êxodo do Egito. Então, por exemplo, num dos textos que fala sobre essa festa, eu vou ler aqui Levítico 23, verso 43, Deus diz o seguinte ao povo, quando ele ordena essa festa. Ele fala, ele diz como vai ser a festa, os dias e tal, o que vai acontecer, e no final ele diz assim, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então essa festa também tinha um significado com relação relativamente ao êxodo, ao livramento de Deus no êxodo. Só que o que nós vemos é que isso tudo era ignorado pelo povo. O povo, como nós vemos aqui, participava dessas festas de uma maneira mecânica e supersticiosa, talvez por mera tradição. Eles não se lembravam do que Deus fez, não se lembravam que aquilo mostrava que Deus os sustentava, mas mesmo assim, eles continuavam celebrando as festas. Eles mantinham a tradição de realizar as assembleias solenes do povo de Deus.
Então, aqui é como se Oséias reavaliasse essa festa à luz da condenação que vem através da Assíria. Por isso, então, aí essa ideia, não é tempo de festa, é tempo de retribuição. Essa euforia toda é inapropriada, porque essa festa está celebrando a jornada no deserto depois do êxodo. Mas, na verdade, essa festa está sendo um prelúdio para um retorno a circunstâncias semelhantes ao êxodo. Ou seja, essa ideia teve no capítulo 8 e ela volta. O cativeiro, o êxodo, a libertação, melhor dizendo, do cativeiro no Egito vai ser revertida. Então, o primeiro ponto aqui, nos versos 1 a 4, nós vemos aqui, prostituição nas festas produz o cativeiro. Observe aí o verso 1 na sua Bíblia. Lembre-se que a festa era uma celebração da aliança. Se ela era atrelada ao êxodo, obviamente ela é diretamente relacionada à aliança. Mas o povo não foi fiel à aliança. Estava prestes a receber o que? As maldições da aliança. Existiam bênçãos e maldições da aliança. Então Oséias começa: não te alegres, não exultes, não há o que celebrar. Vocês se esqueceram, vocês desviaram do Senhor. Essa celebração estava tão afastada dos propósitos de Deus que Oséias inclusive diz: vocês estão se comportando como os outros povos. No verso 1, a alegria deles, afastados do Senhor, rapidamente se degenerou em excessos descontrolados. Essa festa não era mais uma festa que seguia aquilo que Deus ordenou na sua palavra, mas imitava os festivais pagãos dos povos cananeus que cercavam ou que já habitavam ali antes deles chegarem. Eles deveriam estar adorando a Deus, mas eles se comportavam não como a comunidade da aliança, eles se comportavam como os incrédulos, como os ímpios, como os pagãos, não como aquele povo que Deus tirou do Egito. Eles mais pareciam com os cultos da fertilidade que aconteciam, os festivais da fertilidade. E a essa altura, eles já tinham sido reiteradamente informados, se desviando, se arrependam. Olha, vocês estão se desviando, se arrependam. Mas o povo não se arrependeu. Então Oséias vem e avisa: olha, vem o juízo, vem a Assíria, vem a fome, vem a praga. Todas essas são maldições da aliança, tá, gente? Está lá em Deuteronômio. Mas o povo não ouviu e o povo estava celebrando a festa. Mas esse comportamento era repugnante para Deus. Porque olha só o verso 1 ainda: porque com prostituíste abandonaste o teu Deus, a marcha paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Eles se afastaram, eles insistiram nesse mesmo comportamento, a despeito de todas as advertências. Então, antes da gente continuar, a gente precisa perguntar: será que você tem vivido assim? Insistindo no seu pecado a despeito de todas as advertências de Deus, que vêm na sua palavra, que vêm através de irmãos que podem te exortar, que vêm através da pregação. Quantos avisos mais você vai precisar ouvir até se arrepender? Para Israel, não tinha mais tempo para arrependimento. Acabou o prazo deles. Esse comportamento de Israel, aqui então é descrito como prostituição, ainda no verso 1. Eles eram como uma mulher promíscua, uma mulher infiel. Eles abandonaram seu Senhor na busca dos seus prazeres carnais. Eles queriam o pagamento que esperavam receber dos seus amantes. No caso, seu amante era Baal.
o deus pagão. Israel se devotou a esses deuses na expectativa de que desses deuses, falsos deuses, receberia seus grãos, receberia suas colheitas. Lembre-se, lá no capítulo 2 de Oséias, nós vimos isso, que o povo atribuía a Baal aquilo que eles recebiam de provisão de Deus. O povo atribuía a Baal. E aí, os seus rituais aconteciam por toda a terra. A paga da prostituição em todas as eiras de cereais. Uma eira, então, é um grande terreno plano, num local alto, né, onde o grão era separado, né, da palha ali do cereal. E isso era espalhado por toda a terra. E o texto está dizendo, onde tinha uma eira de cereal, ali tinha um altar a Baal. E aí, no verso 2... Deus está dizendo o seguinte, olha, essas coisas aí vão cessar. Vocês estão na festa da colheita? Então Oséias vem contra todas as expectativas que o povo tinha. Joga um balde de água fria e fala, a eira e o lagar não os manterão, o vinho novo lhes faltará. Deus vai mostrar, então, que Ele é o provedor. Não é Baal ou qualquer outra divindade, ou a força do seu próprio braço. Então, Deus vai retirar itens básicos, e a referência aqui é ao trigo, ao azeite e ao vinho. Então, a eira é o local ali do trigo, onde ele era separado. O lagar pode ser tanto relacionado à azeitona, né, a oliva, ou à uva. Era no mesmo lugar que era esmagado lá para sair o líquido, né? Mas como ele vai falar do vinho depois, então ele está falando da azeitona também. Então vocês não vão ter as coisas mais básicas da agricultura de vocês. Não vai ter mais trigo, azeite, vinho. Isso aqui é uma predição de fome. Eles terão a privação dos frutos da colheita, ou melhor, a falta da colheita. Então, eles estavam na festa da colheita. E Oséias vira para o povo e fala, olha só, não vai ter mais isso. Isso tira totalmente o propósito de se ter a festa da colheita, que eles estavam celebrando naquele momento. Verso 3, na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Vamos imaginar, ainda que a terra produzisse alguma coisa, não vai adiantar, porque vocês não estarão mais na terra, não poderão mais desfrutar de nada da terra. E, inclusive, irmão, preste atenção, na terra do Senhor. Então, Oséias está dizendo, olha, essa terra aqui é do Senhor. Tem uma lei no Antigo Testamento chamada Lei do Jubileu, né? E aí tem uma parte que Deus fala, não venderão a terra perpetuamente, porque minha é a terra, disse o Senhor. A terra é dele. A residência do povo ali era condicionada à fidelidade a Deus, mas se afastaram. Então aqui a gente vai ver a reversão do êxodo de novo, porque está dizendo, eles vão voltar para o Egito. Eles não vão voltar fisicamente para o Egito, eles vão para a Síria, mas eles vão voltar ao mesmo estado em que eles se encontraram no Egito, de opressão, de estar sob o jugo de uma outra nação. E lá, o que eles vão comer? Lembra que eles estavam na festa da colheita. O que eles vão comer na Síria? Coisas imundas. Comerá coisa imunda. Então, ao invés de desfrutar dos frutos da terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, que os espias não conseguiam nem carregar o cacho de uva, de tão grande que era. Israel recebeu esses benefícios durante tanto tempo e se esqueceu do Senhor. E agora para onde eles vão?
Eles vão comer coisa imunda. Eles comerão o que é impuro. Qual é a referência aqui? Do que ele está falando, irmãos? Oséias está se referindo às chamadas leis dietéticas do Antigo Testamento. Está lá em Levítico capítulo 11. Quais são os animais que o povo pode ou não pode comer? Por exemplo, entre outras coisas. Essas leis aí marcavam Israel como uma nação separada por Deus. Essas leis deveriam ser observadas para purificação ritual, para participação nas assembleias do povo. Só que nascia aparentemente todo alimento que eles tiverem disponível vai ser esse tipo de alimento aí impuro. Eles vão ser forçados a comer coisas que mostram claramente que eles estão afastados do Senhor, que eles estão recebendo o desprezo de Deus, que durante tanto tempo foi paciente, teve graça, teve misericórdia, mandou os seus profetas. Deus disse o seguinte quando entregou essa lei aí sobre os alimentos, está lá em Levítico capítulo 11, verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Sabe quando Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor? Está aqui, Levítico, numa lei sobre alimento. Agora no cativeiro assírio, eles não poderiam estar mais distantes dessa realidade, irmãos. Lá não haverá mais sacrifícios, não haverá mais libações. Olha aí o verso 4, não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Então, lá não vai ter mais sacrifício. Essa ideia aqui que o sacrifício não vai ser agradável, é que na verdade não vai ter. Libação de vinho é derramar o vinho. Não vai ter nem isso. Vocês vão ter o pão de pranteadores. O que é isso, pai? Estou entendendo, eu estou lendo Oséias, não entendo nada. Que negócio é esse pão de pranteadores? Irmãos, lá na lei cerimonial, tinha uma regra que era a seguinte: entrou em contato com o cadáver, se torna imundo, certo? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, quando tinha um velório, as pessoas se reuniam para prantear a pessoa ali que faleceu e comiam um pão, enquanto elas se reuniam ali, às vezes durante dias. Esse pão era considerado imundo. Então o que Oséias está dizendo, olha, o alimento que vocês vão ter lá é igual esse alimento aí. E quando tinha contato com o cadáver, demorava 7 dias para se purificar, né? Então Oséias está dizendo, é pão de pranteadores, é coisa impura. É isso que vocês vão comer na Assíria. E esse pão vai ser só para o seu alimento. Essa é a ideia aí, quando ele diz, o seu pão será... todos os dias que comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles. Ou seja, esse pão só serve para vocês não morrerem de fome. Mas ele não tem nenhum significado espiritual, porque nos sacrifícios existia também o pão que era ofertado a Deus, às vezes com as ofertas de animais. Então Deus está dizendo, o pão é pão imundo, não serve para a casa do Senhor. Tudo que vocês vão viver, tudo que vocês vão ter contato, é o que vocês buscaram. Todos esses anos se afastando. Então agora vai. Então vamos pensar aqui algumas aplicações. Nós identificamos então que essas pessoas estavam envolvidas com uma festa. Certo? Uma festa ordenada por Deus. E as festas no Antigo Testamento faziam parte da adoração. Então, participar de uma festa é adorar a Deus. As festas organizadas, ordenadas por Deus, tá? Páscoa, pães asmos, tabernáculos, ok? Então, isso fazia parte da adoração de Israel. Inclusive, se alguém quiser ler o livro, tem um livro aí,
Encontrei Jesus numa festa de Israel. Tive que ler no seminário. Repare, portanto, que a adoração é iniciativa de quem? De Israel? De Deus. Deus ordenou, através da sua palavra, a adoração. No caso aqui, através dos festivais. E o problema é que o povo se esqueceu disso. O povo se esqueceu que tudo o que acontece no culto, na adoração, na festa do tempo de Israel, é em resposta à iniciativa de Deus. Só que eles estavam mais preocupados com o quê, irmãos? Eles estavam mais preocupados em serem agradados. Eles faziam as coisas do seu jeito. Eles queriam a recompensa da sua prostituição, como nós lemos. Então eles queriam alimentar aquilo que estava dentro deles, o desejo deles, e não obedecer a Deus. Então eles misturaram elementos dos povos vizinhos à festa, como se essas coisas fossem dar aquilo que eles precisavam. Eles estavam então mais preocupados em receber do que servir a Deus. Por isso se desviaram. Olhando para a nossa realidade, irmãos, nosso contexto hoje, eu acho que a gente vê coisas semelhantes acontecendo, não? Parece que as igrejas estão cheias de consumidores. As pessoas querem consumir. E aí há cultos que parecem mais um show de rock. Culto, entre aspas, obviamente. Ou que se parece mais com uma apresentação de teatro, de balé, ou de break, que foi aquela dança lá das Olimpíadas, né? Ou então um culto que mais parece uma palestra motivacional. Isso aí é o mundo entrando na igreja, irmão, oferecendo aquilo que os consumidores procuram. Porque há pessoas que não vão à igreja para servir a Deus, vão à igreja para serem servidas. Se eu não estou sendo servido, não me interessa. Eu quero ir para um lugar onde eu vou ser servido. Está errado, é o contrário. Você vem para servir. E aí, é óbvio, o que acontece? Deus fica em segundo plano. Quem assume o protagonismo? O ser humano. Quem estava no centro lá da adoração de Israel eram eles mesmos. E aí eles procuravam aquilo que eles entendiam que ia satisfazer, né? Então vamos para Baal aqui. Não, a gente tem os alimentos. Não, a gente tem aqui as festas, mas vamos fazer de um jeito diferente. É o homem que está assumindo o protagonismo. O homem está assumindo a centralidade do que acontece. Isso acontecia naquela época. E acontece hoje. Então, se você quer assistir um show, não vai para a igreja. Com cuidado, óbvio, não é qualquer show, tá? Por favor, o pastor Rafael falou que eu posso ir. Não vou nem citar nenhum nome aqui, porque vocês não acharem que eu acompanho nada, eu não vejo nada. Mas... Não, você quer ir num show, vai num show, decente, mas vai no show. Na igreja não é lugar de show. Você quer ver dança? Tem igreja que tem ministério de dança. Você quer ver dança? Vai numa apresentação de balé. É tão bonito. Vai lá ver o Lago dos Cisnes. Você quer uma palestra motivacional? Não vá a uma palestra motivacional, leia a Bíblia. Ali você vai encontrar toda a motivação que você precisa. Mas as pessoas vão à igreja. Não, eu vou aqui porque eu gosto da música, gosto da agitação, gosto das amizades. Deus, ó, a menos que, né, você está falando daquilo que Ele faz por você. Aí a gente se lembra de Deus, né? Aí a gente canta, para mim, Deus me dá, Deus faz para mim, sou eu. Aí se lembra de Deus, né? Se lembra do Deus da graça, o que é bom, está certo. Mas se esquece do Deus que também é Senhor.
E aí tem outra coisa importante que as pessoas se esquecem. É Deus que as sustenta. Mas no verso 1 nós vemos que eles abandonaram a Deus. Mas preste atenção, abandonar a Deus não é só abandonar a Deus e ponto. Fica assim, vazio. Não, abandonar a Deus significa substituir Deus por qualquer outra coisa. É isso que abandonar a Deus significa. E foi isso que eles fizeram. E nós fazemos a mesma coisa. Quando nós achamos que as coisas desse mundo podem nos satisfazer, quando nós achamos que coisas passageiras, perecíveis, que são fruto da bondade de Deus, mas quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para essas coisas, imaginamos que elas serão a fonte de satisfação, de paz, de segurança, de prazer, de sustento. Eles confiavam em Baal e nas suas colheitas, mas essas coisas não os manterão, disse o texto. O vinho vai faltar, porque essas coisas são passageiras. Elas são perdidas, ou melhor, elas podem ser perdidas, assim, de uma hora para outra. Pode mudar tudo, irmão. Eles estavam ali naquela festa. Talvez no ano seguinte, já no ano seguinte, não tivesse mais. São coisas que podem ser perdidas, são perecíveis. Somente em Deus nós devemos confiar, porque, como diz o texto, tudo vem dEle, é dEle. Ele é que nos sustenta, Ele é que nos dá. E aí nos versos 5 e 6 nós vemos que, como a gente já está trabalhando aqui, né? Mas agora Oséias vai falar ainda mais claramente, no cativeiro, para onde vocês vão, não haverá mais festas. Então, para tornar tudo o que Oséias disse até aqui mais claro, ele faz uma pergunta retórica. Ele está na festa falando para o povo, imagina quem está ouvindo isso. Verso 5, o que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Então ele está querendo dizer o seguinte, vocês estão indo para lá, vai chegar o dia, e o que vocês vão poder fazer no cativeiro? Não tem mais festa. E aí ele fala, o que fareis vós no dia da solenidade? Então aqui ele está se referindo às festas ordenadas por Deus de maneira geral, mas por que a gente diz que a festa aqui especificamente, um dos elementos, era a festa das colheitas? Por causa dessa expressão aí, no dia da festa do Senhor, essa expressão, festa do Senhor, é usada para falar da festa dos tabernáculos, ou das colheitas. Então ele está falando, reflitam no que vocês estão fazendo, na loucura que vocês estão vivendo. Vocês estão cegos, vocês não estão vendo. Então Oséias joga esse banho de água fria. É como se ele dissesse, vocês estão aí celebrando a festa da colheita, e ainda de uma maneira totalmente degenerada, à luz do que deveria ser feito. Mas olha só, eu estou dizendo para vocês, essa é a última vez que vocês estão fazendo isso, porque depois não vai ter mais festa. Então talvez você esteja aqui hoje no culto, participando do culto, mas o seu relacionamento com Deus esteja igual estava o relacionamento desse povo, e você não sabe se hoje é a sua última oportunidade. O povo, no passado, teve a oportunidade de corrigir o seu caminho, de adorar corretamente, mas não fez, preferiram fazer do seu jeito. A verdade é que eles já não adoravam a Deus há muito tempo. Mas a partir de agora, eles não vão ter mais oportunidade de se corrigir, acabou. Na Síria não tem mais festa, nem sacrifício, nem qualquer tipo de adoração. Porque, obviamente, o povo vai estar fora da terra. Verso 6. Foram por causa da destruição. E é interessante que aí é mencionado novamente o Egito e depois Mênfis. A ideia aqui é que, quando a Assíria fez a sua primeira investida, muitos já fugiram. E aí fugiram para o Egito. Mas Oséias está dizendo, não adianta fugir para o Egito. E aí ele fala, o Egito ceifará. A ideia aqui é que eles seriam ajuntados para a ceifa. E Mênfis os sepultará. Mênfis era a capital do Egito. Então eles fugiram de Deus. Em vez de corrigir os seus caminhos na terra, não, vão para o Egito. Logo para o Egito, inclusive, né? Mas lá, ao invés de encontrar um santuário,
né, serem recebidos como refugiados, vem para cá, venham para o nosso país, a gente vai tratar. Não, eles encontraram foi o quê? O cemitério. E mesmo se eles sobrevivessem, eles não teriam os recursos. Final do verso 6. Tudo foi tomado pelos espinhos, pelas ervas daninhas. Eles fugiram às pressas, deixaram seus bens para trás, deixaram pelo caminho. Essas riquezas que eles tanto estimavam, essas riquezas que os tornaram tão arrogantes, lembra? Que no início do livro do profeta Oséias era a era de ouro do Reino do Norte, de maior prosperidade. Acabou tudo. Menos ainda, vocês vão poder usar isso aí para celebrar alguma festa. E aí, meus irmãos, isso aqui me faz lembrar de uma parábola de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 12. Olha aí, Lucas 12 a partir do verso 16. Lucas 12 a partir do verso 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O povo lá já vivia assim. Aconteceu com os israelitas. Essa mesma coisa da parábola aqui de Jesus. Eles entesouraram para si, mas eles não cultivaram um relacionamento sincero com seu Deus. E o resultado é trágico. E se essa noite te pedissem a alma? Você está preparado para isso? Ou será que essas palavras terríveis, aterradoras, serão ditas? Louco. Entesourou para você, mas não teve um relacionamento sincero com Deus? E finalmente, profetas insanos, ou melhor, profetas insensatos, me empolguei aqui, que dá no mesmo, né? Versos 7 a 9. Então, no início do verso 7, repare aí, Oséias faz um sumário, né? E o sumário qual é? Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Ele resumiu tudo o que ele acabou de falar antes. Mas aí o verso continua e fala: o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Então Oséias agora começa a acusar os falsos profetas, que enganavam o povo, que falavam de paz num tempo em que não há paz, que falavam: está tudo bem, a gente fez um acordo com a Síria, o rei pagou o tributo, vamos curtir, vamos fazer nossas festinhas aqui, ó, não está na lei? Está na lei, não está? Ó, eu acho que eu sei o texto, ó, vamos ali, ó, está vendo, está na lei, Deus vai ficar de bem com a gente, mas a gente traz trazer um negocinho aqui, um ídolozinho de Baal, não tem problema, deu certo até aqui, está tudo bem, gente. E Oséias está falando, esse profeta aí é um insensato, é um louco. Ele está falando uma verdade, uma inverdade, desculpa. Ele declara que está tudo bem, está falando que Deus está a favor do povo, que haverá prosperidade na terra. E é claro, qual é a mensagem que você acha que fazia mais sucesso? A de Oséias, traga prazer, ou a desses profetas aí? Esses homens falavam exatamente o que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir aquilo ali, e o profeta dizer essas coisas era uma aprovação para o comportamento do povo.
tudo bem, então, para que mudar? Né? Está dando tudo certo, não vão mudar não. Então, a mensagem desses homens alimentava ainda mais a iniquidade, a hostilidade que existia no coração do povo, como a gente vê no final do verso 7. Então, você já se perguntou, por que existem igrejas que mesmo não sendo fiéis à Escritura, e você sabe que não é fiel, podem estar cheias? Por que existe igreja assim, que mesmo não sendo fiel, pode estar cheia? Porque o falso profeta só existe se tiver audiência para ele, irmão. Se o falso profeta não tiver audiência, ele vai falar para quem? Então, nós condenamos sim os falsos profetas. Eles serão cobrados muito mais. Mas não nos esqueçamos que tem gente que quer ouvir palestra motivacional, né? Ou outras coisas nesse sentido. Mas Oséias declara no verso 8 qual é a verdadeira função do profeta. É como se ele dissesse, olha, o negócio é o seguinte, o profeta deveria ser um vigia sobre o povo, um sentinela sobre Efraim, ao lado de Deus. Então, como um vigia, ele precisa advertir o povo dos perigos, falar das consequências daquilo de mal que se aproxima. Mas esse não era o caso daqueles homens. Então eles eram como armadilha de passarinheiro em todos os seus caminhos. Está aí no verso 8. Isso aqui pode se referir tanto ao destino desses falsos profetas, certo? Que serão julgados, ou, mais provavelmente, como o que vai acontecer com seus ouvintes. Eles eram esses homens que faziam essas armadilhas com as suas palavras, enganando o povo, fazendo o povo cair. Isso tudo conduz à destruição. Presos, mortos, por causa de uma mensagem mentirosa. E o falso profeta encontra hostilidade na casa do seu Deus. E aqui Oséias faz uma coisa interessante, porque no início ele fala do meu Deus. Olha o início do verso 8. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus. E aí ele continua falando dos falsos profetas e fala o seguinte, em todos os seus caminhos, inimizade na casa do seu Deus. Oséias está dizendo o seguinte, olha só, o Deus desse profeta aí é outro Deus, não é o Deus verdadeiro. É um falso profeta com um falso Deus, com uma falsa mensagem, porque o meu Deus é o Deus verdadeiro com a mensagem verdadeira. E essa referência aqui ao templo, né? É o templo que foi construído no Reino do Norte, lá em Betel, para o povo não ir para Jerusalém. E aí no verso 9 a passagem é concluída. E aqui Oséias novamente amplia o escopo do que ele está dizendo. Agora ele fala novamente em relação a todo o povo e não somente aos profetas. E fala, olha, se corromperam profundamente. O desvio de Israel não era algo insignificante e passageiro, irmão. Tinha raízes profundas no seu coração. Segundo Oséias, essas pessoas estavam no mesmo nível da corrupção dos dias de Gibeá. Está aí no verso 9, melhor dizendo. O que aconteceu em Gibeá? Tem uma nota de rodapé na sua Bíblia, tá? Apontando para um outro texto. Então eu recomendo a você, quando você estiver lendo a Bíblia, que você faça essas conexões para entender melhor o texto. Aqui não precisa, eu vou explicar, tá? Mas lá no livro dos Juízes, capítulos 19 a 21, é narrada uma das maiores tragédias da Escritura Sagrada. É o texto da concubina e do levita. E a concubina do levita é violentada, estuprada pelos homens dessa cidade aí de Gibeá, a noite toda até a sua morte. Então ela foi violentada e assassinada por esses homens aí. Depois o levita voltou para sua cidade e esquartejou, né,
o corpo dela e espalhou por toda Israel para mostrar as atrocidades que aconteciam na terra. Como resultado disso, aconteceu uma guerra entre todas as tribos, exceto Benjamim, porque Gibeá era a tribo de Benjamim. Todas as tribos, então, se reuniram contra Benjamim. E aí Deus julgou Benjamim e a cidade de Gibeá. Mas é um episódio terrível, muito triste, sanguinolento. É aqueles textos da Bíblia que você torcer, sai sangue. E Oséias está falando, vocês estão igual naqueles dias ali. A perversidade que há hoje é semelhante àquela quando não existia rei na terra e cada um fazia o que queria. Mas Deus ali julgou o seu povo. Em Gibeá eles foram julgados. O Senhor se lembrará das suas iniquidades e castigará o pecado deles ao final do verso 9. Trágico, irmãos. Trágico, terrível. Então, agora, concluindo, irmãos, só quero falar mais duas coisas aqui, duas aplicações a título de conclusão. Em primeiro lugar, é que, guardadas as devidas proporções, nós estamos nos aproximando de uma data que nos faz lembrar do que nós estudamos desse texto aqui. Nós estamos próximos do Natal. Então é oportuno nós nos lembrarmos que muitas pessoas querem o Natal, mas não querem o Deus do Natal. Não querem saber do Cristo do Natal. Querem a festa, mas não querem o Deus que dá sentido à festa. E era exatamente isso que acontecia com o povo na época de Oséias. Eles queriam a festa. O Deus que dá significado à festa não. A gente é que vai dar significado a isso aqui. Mas isso é olhando para fora, né? Então, muitos aí que se dizem ateus, que se diz, sei lá, de um monte de religião, aí qualquer um que você queira imaginar, mas no dia do Natal, está lá, o Natal, reúne com a família e tal, está usando a data, totalmente errado, totalmente equivocado. Mas nós precisamos olhar para nós, irmãos. Até porque lá, eles eram o povo da aliança, assim como nós somos o povo da aliança. Como será o nosso Natal esse ano? Nós celebraremos o nascimento de Cristo? Ou vai servir para nós nos confraternizarmos, revermos os familiares, comermos bastante, desfrutarmos, né, os mais privilegiados aí, desfrutarem de alguns presentes. Aí a criança vai no shopping, tira foto com o Papai Noel, tão bonitinho. A casa fica enfeitada com árvores, com guirlanda, com pisca-pisca na varanda. Não estou dizendo que não é para fazer essas coisas. O Papai Noel você pode até não fazer, mas não estou dizendo que os enfeites não podem ter não, tá? Mas a pergunta é, onde está Cristo nessa história toda? Onde estará Cristo nos seus planos? Onde está Cristo na sua organização para o Natal? Ah, o Natal, feriado, vou viajar, estou comprando passagem, estou vendo hotel, vou ficar na casa do parente, tá, mas tudo bem, mas o Natal é isso? Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas e das nossas festas, que diferente do que acontecia lá com o povo, a deles era ordenada taxativamente na Escritura Sagrada. Esse não é o nosso caso, mas não torna menos importante. Por exemplo, quando celebramos o nascimento de Cristo, ou a obra de Cristo na cruz, sua morte, sua ressurreição. Então, que Cristo seja o centro, meu irmão. Não caiamos no mesmo erro que o povo de Israel caiu. O ser humano mudou. Não, é o mesmo, continua pecador. E lembre-se, irmão, esse texto de hoje é um daqueles, né, como é comum nos profetas, que é pesado, é duro, né? Esse texto fala, como eu disse, de um dia de retribuição.
Mas todos esses dias de retribuição que aconteceram no Antigo Testamento são um prenúncio do último dia da retribuição. Esses dias que de fato aconteceram na história apontam para aquele momento definitivo, quando esse Jesus sobre o qual falamos aqui, que é o verdadeiro sentido do Natal, voltará não mais como aquela criança que nasceu, foi colocada numa manjedoura, aparentemente ali, sujeita às circunstâncias. Claro que não estava, porque Deus governava tudo ali. Não, ele volta do jeito que nós lemos aqui em Apocalipse 19, no início do culto. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua boca há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, esse dia vai chegar. Assim como para Israel, o dia da retribuição se aproximava. Esse dia aqui nós não sabemos quando é. Ele vai chegar. Como nós seremos encontrados diante dele? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos encontrados fiéis. Vamos ficar de pé. Senhor, te agradecemos por tua palavra, ó Pai, uma palavra dura, Senhor Deus, desafiadora, ó Pai. Por isso, precisamos ouvi-la. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a não nos esquecermos de Ti, não nos esquecermos do Teu cuidado, do Teu sustento, ó Pai. A não querermos ser servidos, ó Pai, mas que o nosso desejo seja Te servir, Senhor Deus. Que tenhamos uma vida de obediência sincera, ó Pai, e não de meros rituais repetidos, Senhor Deus, de vir à igreja, mas sem sentido a isso, sem o Senhor estar no centro disso, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a Te honrar, ó Pai. Que o Senhor nos conduza a honrarmos sempre a Cristo, especialmente agora nos aproximando do Natal, ó Pai. E que o Senhor nos prepare para aquele momento em que o Senhor Jesus há de voltar em toda a sua glória. Nós oramos no nome dele. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.